Fala galera, chegou a hora de corrigirmos as questões, né? Já estudamos um pouquinho sobre esfera, já vimos quais são os conceitos mais importantes, alguns deles caem até em vestibular, então chegou na hora de corrigirmos essas questões. Nós temos uma questão bem simples e trabalhar umas 3 questões aí de vestibular para corrigir no dia de hoje. Vamos lá comigo então? Espero que você tenha acertado todos os exercícios. Vamos conferir as respostas nesse momento agora. Então lá na página 44, exercício número 19. O que nós temos? Qual é a área de um fuso de 37 graus? 37 graus é como se fosse essa fatia que é retirada, certo? De uma esfera de diâmetro igual a 12 centímetros. Então você observa bem se o enunciado deu o valor de π, se não deu, nas alternativas se está substituído, se não está. Eu vou fazer isso aqui sem substituir, porque nós temos alguns erros para corrigir ainda, ok? Então eu tenho aqui, ó, ele já falou pra gente que o ângulo é de 37 graus, certo? Eu vou deixar aqui em função de π. Ele falou que o diâmetro é 12. Se o diâmetro é 12, então meu raio aqui, ó, é 6 ao quadrado dividido por 90, ok? Então a área vai ficar 37 vezes π vezes 36, né, que é o resultado de 6 ao quadrado, dividido por 90. Efetuando essa multiplicação e a divisão, você vai chegar em 14,8 π, como estava em centímetro enunciado, então centímetros quadrado. Bem fácil de fazer, né? Se ele desse o valor de π, ou se a gente substituíssemos, era só fazer o quê? Uma outra multiplicação aqui. Questão fácil. Nós vamos para umas questões de vestibular que é o mais importante para a gente nesse momento, ok? Dando sequência agora nessa correção de exercícios, nós temos o exercício número 11, lá na página 47 da apostila, ok? O que ele fala pra gente? Suponha que haja laranja no formato de uma esfera com 6 centímetros de diâmetro e uma esfera, né? E que quando a quantidade de suco que obtém ao espremer cada laranja é 2/3 de seu volume. Então se espremeu, ela não dá toda aquela capacidade, só dá 2/3. Sendo o volume dado em litros. Nessas condições, se quiser obter 1 litro de suco de laranja, deve espremer no mínimo, né, quantas laranjas? Adote π igual a 3,14. Uma questão com bastante cálculo, bastante trabalho. Mas vamos lá, ele fala algumas coisas pra gente. 6 centímetros de diâmetro, né? Então ele fala o seguinte, em litros, né? Ele dá a quantidade de suco em litros. Eu sei que 1 litro equivale ao quê? Algumas informações. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então isso é importante pra gente. Como ele falou pra gente que tá lá, a esfera tem 6 centímetros, então eu vou transformar também isso em decímetro. Então 6 centímetros equivale a, vou pegar esse valor, vou dividir por 10, certo? Aqui eu vou transformar, eu vou ter 0,6 decímetro, certo? Só que isso é o meu diâmetro, só que para trabalhar o volume eu preciso do raio. Mas vamos lá, ó. Calcular o volume, eu tenho isso aqui, ó, 4πr ao cubo dividido por 3, certo? Fazendo os cálculos aqui, o que nós vamos ter? Ó? 4 vezes 3,14, que é o valor de π que ele pediu para a gente usar, vezes o raio. Então, vezes 0,3 elevado ao cubo, tudo isso dividido por 3, certo? Efetuando essa multiplicação, você vai chegar no volume de 0,11304 decímetros cúbicos. Então, só que é o seguinte, esse é o volume da minha laranja. Só que ele fala que cada laranja dá toda essa quantidade, ela só dá 2/3 dessa quantidade. Então vamos lá, vamos calcular 2/3 de quanto? De 0,11304, certo? Isso vai resultar em quê? 2/3, 0,7536 decímetros, certo? 36, aqui, opa, decímetro cúbico. Então cada laranja me rende isso daqui, ó, certo? Cada laranja. Só que eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer 1 litro de suco. Então quantas laranjas eu preciso? Então nós calculamos o volume de cada laranja, certo? Só que cada laranja ela tem 2/3 da sua capacidade. Multiplica aqui, ó, divide por 3. Agora, se uma laranja dá essa quantidade e eu preciso de 1 litro, quantas laranjas eu vou fazer? Eu preciso fazer multiplicação cruzada, né? O que nós temos? Olha só. Uma laranja, então eu vou colocar lá, assim, uma laranja dá 0,7536, certo? Quantas laranjas eu preciso para fazer o quê? Ó, aqui eu vou colocar L de laranja, tá? Para fazer 1 litro. Para fazer 1 litro de suco. Multiplicando cruzado aqui, ó, o
que você vai ter? Você vai ter aproximadamente 13,23, certo? Ó, é isso que você vai ter aqui, ó. Agora é o seguinte, 13,27. Só que é o seguinte, 3 laranjas não é o suficiente. Então eu vou precisar de quantos? 14 laranjas para fazer esse suco. Questão respondida, a alternativa letra B. Questão dá um pouquinho de trabalho, dá um pouquinho de cálculo, porque tem muita vírgula, muitos números decimais, mas o procedimento do cálculo não é tão difícil. Vamos lá que nós temos mais 2 questões para corrigir ainda. Na nossa questão do número 19, na página 48, fala o seguinte, olha só. Se um jarro com capacidade para 2 litros está completamente cheio de água, a menor medida inteira em centímetros, certo? Que o raio de uma bacia com o formato de uma semisfera deve ter para comportar toda a água do jarro. Olha só, lembra do exercício anterior, nós tínhamos precisado de 1 litro de suco? Aqui eu tenho 2 litros, certo? Então, 2 litros, 2 decímetros cúbicos. Vamos anotar isso, ó. 2 litros é igual a 2 decímetros cúbicos, certo? Então, aproveitando a informação da questão anterior. Vamos lá, só que a gente percebe o seguinte, para calcular o volume, eu tenho lá o 4π r ao cubo sobre 3. Ele não falou o valor de π aqui, mas eu vou pegar o seguinte, vou colocar π como 3, então eu já vou cancelar isso aqui, ó. Só que a gente percebe que eu não tenho uma esfera inteira, eu tenho metade de uma esfera. Então eu vou pegar esse valor aqui, ó, eu vou multiplicar por 2, certo? É como se eu pegasse todo o valor e dividisse por 2. Então o que nós temos? Um volume de 4r ao cubo, né? 4 vezes 1, 4, certo? Dividido por quanto? Por 2, certo? É isso que eu tenho aqui. Dando sequência, ele falou pra gente o seguinte, eu quero saber o raio, só que ele já me deu o volume, certo? O volume é de 2 litros, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse volume por 2. O que nós vamos ter? 2, que é igual a 4r ao cubo, dividido por 2, certo? Multiplicando cruzado aqui, ó, eu vou ter, coloco 1 aqui embaixo, vai ficar 4r ao cubo igual a 4, quer dizer, r ao cubo é igual a 1. Dando sequência, eu tenho que o r é igual a raiz cúbica de 1, então o raio é igual a 1, certo? 1 o quê? 1 decímetro cúbico, certo? 1 decímetro, certo? 1 decímetro, desculpa. Só que 1 decímetro, ele pediu a resposta em centímetros. Então, isso aqui equivale a 10 centímetros, certo? Tá aqui nossa resposta. Então, alternativa letra B. Questão fácil. Nós temos mais um para corrigir ainda. Vamos lá comigo? Vamos para a nossa questão agora de número 20, na página 48 ainda. Fala pra gente o seguinte. A bocha é um esporte jogado em canchas e que os terrenos planos e nivelados, limitados por tablados perimétricos de madeira. O objetivo desse esporte é lançar as bochas, que são bolas feitas de material sintético de madeira, situadas nas mais perto possível do bolim, que é uma bola menor feita, preferencialmente de aço, né, previamente lançada. A figura 1 ilustra uma bote de bolim que foram jogadas em uma cancha. Suponha que jogando e lançado uma bote de 5 centímetros e que tenha ficado encostado numa de raio 2. Então uma de raio 5, outra de raio 2 conforme a figura 2. Considerando o ponto C como sendo a bote do ponto O, certo? Como sendo a bola de bolim, sabe-se que A e B são os pontos que a bote de bolim simplesmente toca o chão na cancha e que a distância A e B é igual a D. Nessas condições, qual é a razão D, né, que é a distância e o raio do bolim? Olha só, aqui está o bolim, que é a menorzinha, e eu preciso calcular o quê? A razão entre essa distância e o raio da menor. Então vamos pensar o seguinte, ele fala que essa daqui ela tem um raio 2. Então dá para calcular essa distância aqui, ó, certo? Ó. Se essa daqui tem raio 5 e essa aqui tem raio 2, eu já posso dizer que essa distância aqui é 7, certo? Porque uma tem raio 2 e outra tem raio 5. Se essa aqui tem raio 2, então vamos pensar o seguinte, ó, dá para descer aqui até o centro, ó, certo? Se ela tem raio 5, eu tiro 2 de raio, então eu posso dizer que aqui tem 3, certo? Por quê? Tudo isso aqui tem 5 de raio, essa aqui tem 2 de raio. Como elas estão no mesmo nível aqui, ó, então tem 2 aqui e tem 2 aqui. Para 5 falta 3. Eu consigo fazer o quê? Calcular essa distância que está aqui, ó, certo? Bem fácil para a gente interpretar essa questão. Então o que eu tenho?
7 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais a distância ao quadrado. Teorema de Pitágoras aqui pra gente. 7 ao quadrado, 49. 3 ao quadrado vai ficar o quê? Vai ficar 9, vem pra cá, menos 9, que é igual a d ao quadrado. Vai ficar 40, que é igual a d ao quadrado, certo? Então nós temos o quê? Que d é igual a raiz quadrada de 40. Não tem raiz exata, tem que fazer o quê? Eu tenho que pegar o 40 e fatorar. Por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Então nós temos o quê? Agrupou aqui, ó, vai ficar o quê? 2 raiz de 10. Essa é a distância. Só que ele pediu a razão entre quem? Olha só. Nessas condições, qual é a razão entre a distância d e o raio do bolinho? Então a razão para mim aqui, ó, vou chamar de R, é a distância d, né? 2 raiz de 10 sobre o raio do menorzinho, que é 2. Então dividindo aqui vai sobrar o quê? Somente raiz de 10. Tá aqui, resposta letra E. Questão fácil pra gente, só precisava de uma interpretação inicial. Dá mais trabalho às vezes ler o enunciado de uma questão do Enem do que resolver ela como toda, certo? Então questões de hoje resolvidas e assim nós vamos chegando já na semana de prova, hein, pessoal? Então rever o que nós estamos estudando, dar uma revisada de tudo que nós estudamos no momento para que a gente possa fazer uma boa atividade aqui pra frente. Abraço e até a nossa próxima aula.